Amém, meus irmãos? Teremos agora um momento musical e só deixando um aviso especial. Os irmãos sabem, no próximo sábado, um momento muito importante para a nossa igreja, a posse do nosso pastor, o nosso novo pastor, querido pastor Oséias, juntamente com a sua família, a Milene, a Heloísa. Próximo sábado, às 19 horas, teremos este momento importante para todos nós como Igreja Batista de Vila Moraes. Então, venha primeiramente, claro, até porque nós somos, vocês viram lá no grupo o edital de convocação, teremos uma assembleia extraordinária, que é, o culto de posse é uma assembleia, extraordinária da nossa igreja, e convide pessoas, traga pessoas também para estarem conosco nesse momento, um momento muito importante, um momento de celebração, de alegria. O pastor Cláudio estará aqui também conosco, matando a saudade dos irmãos. Pastor Nelson Pacheco, da Igreja Batista do Ipiranga, será o pregador deste momento especial. Então, próximo sábado, 19 horas, convidem pessoas. Não importa se vai faltar lugar, o importante é que a nossa igreja esteja cheia nesse momento muito importante de alegria para todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, irmãos. Pode voltar. Que sensação estranha, né, irmãos? A escuridão. Os irmãos pensaram que acabou a luz? Acabou não. Mas que sensação estranha, não é? A gente fica olhando para um lado, para o outro, olhou para fora, viu os irmãos olhando assim para fora, perceberam que lá fora estava com luz. Foi exatamente essa sensação que as pessoas tiveram quando Jesus morreu na cruz. Escuridão, trevas. E agora? Que silêncio horrível, né? Eu pensei que os irmãos iam começar a glorificar, glória a Deus! Mas os irmãos ficaram em silêncio, como a escuridão faz, né? Ela nos faz muitas vezes ficar em silêncio. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, meu irmão, em João, capítulo 20, minha irmã. Quero convidar também os irmãos mais uma vez a se colocarem em pé, em reverência à palavra do Senhor. João, capítulo 20, nós leremos dos versículos 24 em diante. Quero agradecer aos irmãos que estão online, participando também, não estão presentes aqui, mas têm acompanhado. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos aí onde estão, né? Alguns trabalhando, outros em casa. Deus abençoe os nossos irmãos que não podem estar aqui, alguns irmãos viajando, né? Que Deus possa trazê-los também em paz. João 20, dos versículos 24 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Eu quero repetir isso, irmãos. Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai amado,
Nós agradecemos ao Senhor porque a sua palavra é bendita. Agradecemos ao Senhor porque esses irmãos estão aqui e nós viemos aqui para ouvir a sua palavra, Senhor. Continue a falar conosco nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, meus irmãos, nesse momento. Irmãos, Jesus morreu. Isso é um fato histórico. Jesus morreu na cruz e tanto o seu nascimento quanto a sua morte são fatos históricos, marcaram a história da humanidade. Isso é lembrado pelos historiadores antigos. Joséfo, nos seus relatos, fala sobre o nascimento, sobre a morte de Jesus. Há vários historiadores, não todos eles cristãos, que relatam de fato que houve um que veio sobre a terra e abalou toda a história da humanidade, falando a respeito de Jesus. Glória a Deus, irmãos, porque a história do nascimento de Cristo e a história da sua ressurreição, elas ultrapassam as linhas da fé e elas marcam as linhas da história. Glória a Deus por isso. É fato também que Jesus, ele mesmo havia falado anteriormente com os seus discípulos que ele mesmo morreria. Ele já havia dito aos discípulos que ele morreria e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Não era algo que os discípulos não sabiam. Todos estavam avisados. Jesus haveria de morrer e ele também haveria de ressuscitar. E isso fazia parte de um cumprimento das profecias. Abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías 53, a palavra do Senhor, ela nos mostra que aquilo que aconteceu com o Messias haveria de acontecer, porque estava profetizado. Cerca de 600 anos antes, o profeta Isaías havia profetizado isso. Diz assim, a partir do versículo 1: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a sua raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isso foi escrito, irmãos, muitos anos antes pelo profeta Isaías. O que dizer então do Salmo 22? Que até a respeito dos ossos de Jesus, o salmista profetiza que não seriam quebrados quando da sua morte, porque era um ritual comum. Eles quebravam as pernas daqueles que eram colocados na cruz para que eles morressem mais rápido. E lá no Salmo 22 nós vemos que até isso já havia sido profetizado. Os soldados não quebraram as pernas de Jesus. Irmãos, nós observamos o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 16, por exemplo, que ele haveria de morrer e ele ressuscitaria no terceiro dia. O fato, irmãos, é que a ressurreição, ela impacta a vida dos discípulos. A ressurreição, ela impacta a vida da igreja, as pessoas que esperavam algo de Jesus, as pessoas que depositavam nele alguma esperança. Muitas delas estavam desiludidas, muitas dessas pessoas não acreditavam mais, ou tinham dúvidas demais.
Afinal de contas, como assim Jesus morreu? Muitas delas esperavam um Messias que seria redentor político, um Messias que restauraria Israel das mãos dos romanos, um Messias que fez como Moisés fez, que tirou o povo do Egito. E a morte de Jesus deixa todos em dúvidas, muitos em pânico, muitos descrentes. E aqui, quando nós lemos o nosso texto, quero convidar você a voltar novamente a sua Bíblia lá para João capítulo 20, o nosso texto. Se você observar a partir do versículo 19, você vai ver que ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana qual é? Domingo. No domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, eles estavam com medo. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Irmãos, acontece algo aqui muito interessante. Jesus se apresenta aos discípulos, mas há algo muito curioso aqui no nosso texto, porque curiosamente Tomé não estava entre esses discípulos que estavam ali para ver Jesus. Talvez o discípulo que estava mais duvidoso, talvez o discípulo que estava com mais medo, sabe-se lá onde Tomé estava. Será que ele estava escondido? Alguns comentaristas bíblicos desse texto inferem. Será que ele estava escondido? Será que Tomé estava reunido com outras pessoas? O que Tomé estava fazendo? O fato é que ele não estava entre os discípulos. E Jesus aparece aos discípulos. Mas aqueles discípulos chegam para Tomé e dizem: Tomé, olha, você não sabe, Jesus apareceu a nós. Você não sabe, Tomé, você não estava aqui, mas Jesus apareceu, e Jesus, ele mostrou as mãos dele, Jesus mostrou os lados, mostrou o lado dele que foi ferido. Mas Tomé, subitamente atraído pela dúvida, Tomé fica, eu poderia dizer aqui, descrente, talvez seja a melhor palavra para dizer aqui a respeito de Tomé. Ele fica descrente. E Tomé responde o seguinte, versículo 25 diz assim: os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Irmãos, eu fico imaginando como os discípulos disseram isso para Tomé: vimos o Senhor, Tomé! Vimos o Senhor! Que maravilha, Tomé! Nós vimos o Senhor! A resposta de Tomé, irmãos, é uma resposta fria. Ele responde assim: como é que é? Vimos o Senhor! Tomé responde: legal, mas se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou acreditar nisso. Irmãos, essa história aqui que nós estamos lendo, ela nos ensina algumas coisas. Eu quero compartilhar com os irmãos nesse dia de Páscoa. Nós já ouvimos muitas mensagens aqui. O pastor Gilmar trouxe uma mensagem, o irmão Felipe trouxe, a irmã Juliana. As músicas nos ensinam, mas eu quero dizer algo para os irmãos aqui, que Tomé, com essa atitude, e esse texto, ele nos ensina algo que nós podemos aprender, que a ressurreição, irmãos, nos permite compreender claramente, a ressurreição nos permite compreender claramente quem é Jesus. Quem é Jesus por completo. Irmãos, Tomé, ele representa todos aqueles, e quando eu falo aqui de Tomé, eu me incluo nessa condição. Quando eu falo de Tomé aqui, eu não estou olhando para Tomé e dizendo: olha lá como ele era incrédulo, olha lá como ele faltava fé a ele, olha lá como ele era daquele jeito. Irmãos, nós somos parecidos com Tomé. Tomé, de alguma maneira, representa a nossa sociedade nos dias de hoje.
As pessoas têm dificuldade de crer em Jesus, as pessoas têm tido dificuldade de acreditar no poder dele, as pessoas têm tido dificuldade de acreditar nas promessas dele. Então, para nós, nos dias de hoje, é fácil dizer: olha, Tomé não creu, olha, Tomé como ele era incrédulo. Mas, irmãos, Tomé, ele representa uma sociedade nos dias de hoje, que como ele, ainda hoje, custam a acreditar plenamente em Jesus. Olha que Tomé, ele andou com Jesus e ele viu os milagres de Jesus sendo feitos por ele mesmo. Tomé viu, certamente, os olhos daqueles cegos se abrindo. Certamente Tomé estava com Jesus e os demais discípulos ali, quando Lázaro ressuscitou. Certamente Tomé deve ter estado com Jesus e os demais discípulos quando houve a multiplicação dos pães. Certamente Tomé estava com os demais discípulos quando Jesus ele cura a filha de Jairo. Ele ressuscita a filha de Jairo. Certamente Tomé estava com os demais discípulos quando muitas coisas grandiosas aconteceram. Irmãos, o mesmo Jesus que fazia lá é o mesmo Jesus que vive e está hoje. É o mesmo Jesus que tem operado e tem falado hoje, mas que muitos têm custado a acreditar nele. Muitos têm custado a crer verdadeiramente na suficiência de Cristo. É interessante, irmãos, porque haviam 2 discípulos, e a história desses 2 discípulos é bem curiosa. Eu quero convidar você a olhar lá em Lucas capítulo 24, 2 discípulos que eram de Emaús, o texto diz, e versículo 13 em diante aqui nos fala sobre esses 2 discípulos. Eu quero convidar você a observar. 2 discípulos, o texto diz, a partir do versículo 13, Lucas 24, 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam onde, irmãos? Jerusalém, voltando para Emaús. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Irmãos, esses discípulos estavam entristecidos, diz o texto bíblico. E veja bem, irmãos, eles estavam entristecidos mesmo sabendo que Jesus já havia ressuscitado. Porque se nós olharmos a narrativa aí, nos versículos iniciais do capítulo 24, vocês vão ver que a notícia da ressurreição de Jesus já tinha vindo para as pessoas. As pessoas já estavam sabendo que Jesus havia ressuscitado. Aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, certamente eu fico imaginando, inferindo como que foi a situação, por que eles voltaram de Jerusalém. As pessoas estavam lá dizendo: olha, quem é Jesus? Alguns diziam: ele é um Cristo, né? Outros diziam: ele é um profeta. Outros ainda diziam: ele é um homem muito bom. Ele é o Deus. Aí depois chegaram lá e falaram para as pessoas: Jesus ressuscitou. Aí deve ter falado: peraí, agora chega, né? Agora chega, vamos voltar para Emaús. Não dá. Eles voltam para Emaús, irmãos, tristes, mesmo sabendo da notícia. Olha o que o texto diz: eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Olha o que eles dizem a respeito de Jesus: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. Ele era um profeta. Era a maneira como eles estavam entendendo Jesus. Jesus era um profeta, um homem poderoso. Mas eles continuam a narrativa acerca de Jesus, dizendo: o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel.
e hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, ainda voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos. E disseram que ele estava vivo, que absurdo. Não está o absurdo aí, né? Mas é só para a gente entender o contexto. Versículo 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles deviam estar felizes, irmãos. Mas, como consequência de tudo aquilo, eles estavam voltando para a sua terra, tristes. E tinham uma concepção de Jesus a respeito dele assim: ele era um grande profeta, ele foi um grande homem, ele foi uma pessoa que fez milagres, ele foi uma pessoa que tinha uma palavra maravilhosa, mas ele morreu. Tudo aquilo que nós esperávamos dele não aconteceu, não se concretizou. Nós esperávamos que ele fosse um libertador, ele não foi. Mas aí, quando Jesus ouve tudo aquilo e Jesus responde, olha que Jesus diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deviam Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco. E aí, depois daquilo, eles têm os olhos abertos, se você continuar observando o texto aí. Mas o fato, irmãos, é que a ressurreição de Jesus, para algumas pessoas, foi uma situação de trevas, de dúvida, como até nós experimentamos agora aqui no início dessa mensagem. E agora? O que aconteceu? Queimou o disjuntor? O que nós vamos fazer? Silêncio. Dúvida. O que eu farei a partir dessa história? Jesus morreu, e agora? Algumas pessoas, irmãos, tinham dúvidas, mas eu quero perguntar para você nessa noite: e o que você pensa a respeito de Jesus, meu irmão? Como você entende Jesus? Como você entende a morte de Jesus? Será que para você a morte de Jesus significa mesmo o cumprimento das profecias? Para você, para nós, Igreja Batista de Vila Moraes, a morte de Jesus significa que Ele estava para vencer, para que Ele pudesse vencer a morte, Ele teria que morrer, Ele teria que ser tragado pela morte. Jesus é o Messias, irmãos, que vence a morte. Aliás, há uma declaração muito forte lá em João capítulo 1, 29, quando João vê Jesus vindo, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a declaração de João a respeito de Jesus, uma declaração maravilhosa, porque a Páscoa, irmãos, ela começa lá no Egito. É lá no Egito que a Páscoa começa. A gente hoje fala de Páscoa, né? E eu publiquei um vídeo lá no meu Instagram, muito forte, inclusive, Jesus sendo chicoteado, aquelas cenas do filme Jesus. E aí eu chamei minha filha e falei: olha, filha, vem ver esse vídeo. Aí ela começou a ver aquilo, ela falou: nossa, pai, esse homem sofreu. E mostrava Jesus todo ensanguentado, os soldados batiam assim, e o sangue espirrava. Eu fiz questão de mostrar aquilo para ela. Fiquei pensando: será que eu vou chocar minha filha, precisar de psicólogo depois? Mas ela falou: pai, o que é isso, pai? Mostrei para ela ontem esse vídeo. O que é isso, pai? Eu falei: isso aqui é Jesus, filho, isso que aconteceu com Jesus. Ela falou: nossa, pai, ele sofreu. Isso mesmo. Aí, na sequência do vídeo, no final, mostra Jesus, o túmulo vazio, né? A tumba vazia, e mostra Jesus sentado, e a luz, eu falei: nossa, filha, aqui, ó, como ele ficou no final. Pai, ele ficou são e salvo? Isso, são e salvo. Mas, irmãos, temos que lembrar o verdadeiro significado que vem lá do Egito, não é? Vem lá quando Deus queria tirar o povo dele do Egito, não foi? E o que Deus falou para Moisés e para Arão, os líderes do povo de Deus? Olha, vocês vão dizer ao povo o seguinte: vocês vão pegar um cordeiro
e vocês vão matar um cordeiro. E vocês vão pegar o sangue do cordeiro. Olha que ritual macabro, irmãos. Quem não é crente ouve isso e fala, meu Deus, que história é essa? Vocês vão pegar o sangue da ovelha, do cordeiro lá, e vocês vão passar na porta do umbral, nos umbrais da porta, nas janelas, e vai passar o anjo destruidor. Eu vou aplicar a justiça, porque Deus é amor, né, irmãos? Mas nós esquecemos de dizer que Deus também é justiça. E Deus, quando Ele quer aplicar a justiça, Ele pode, porque Ele é Deus. Deus é amor, mas é justiça. E o anjo destruidor, a Bíblia diz que ele passa naquela noite no Egito, uma noite terrível, de dor e de morte. E naquelas casas onde não havia sangue, nas portas e nas janelas, o anjo destruidor mata os primogênitos, os primeiros filhos da casa. Até os primeiros filhos dos animais morreram. É isso que a Bíblia diz. E aquele cordeiro, aquela carne, deveria ser comida por aquelas famílias. E daí, então, o costume dos judeus até hoje, de eles comerem carne de cordeiro mal passado, porque não deu tempo de assar o cordeiro. Depois daquela noite terrível, Faraó mandou o povo de Deus sair. Não deu tempo de terminar de assar a carne. Eles saíram levando aquela carne meia crua. Tiveram que temperar de uma maneira que aquela carne não apodrecesse na viagem. E eles comeram aquela carne e até hoje os judeus ainda praticam isso. E aí me perguntaram, né, pastor, a gente pode comer carne na Páscoa? Eu disse, olha, a Páscoa dos judeus, eles comem carne de cordeiro, né? Então, nós vemos isso. Até hoje os judeus fazem esse ritual, né? Eles lembram disso na Páscoa judaica. E a nossa Páscoa é Jesus, irmãos. Jesus que se entrega. Por isso que João, quando ele olha para Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus, ele é esse Cordeiro que vai morrer na cruz. Vai morrer e o sangue dele vai ser derramado também. Não agora nas portas e nas janelas, mas vai ser derramado na cruz. Para que todos, não apenas um povo específico, judeus, mas para que todos aqueles que nele creem, possam ter a vida eterna. Isso é o significado da Páscoa cristã. Jesus morreu como um cordeiro na cruz. Mas ele não foi vencido pela morte, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Em segundo lugar, irmãos, nós podemos aprender aqui nesse texto de João capítulo 20, quero convidar você a se manter aí no nosso texto. Eu tenho pedido para os irmãos folhearem a Bíblia, mas João capítulo 20 nós encontramos aqui a partir dos versículos 26, eu quero convidar aqui os irmãos observarem, diz assim, uma semana mais tarde, nós vamos observar aqui que isso aqui de novo é no outro domingo, viu irmãos? Jesus aparece lá no versículo 19, no domingo, depois ele aparece novamente no versículo 26, que dia? Domingo de novo. No domingo seguinte, diz assim, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui. Mas irmãos, Tomé havia dito aquelas coisas para os outros discípulos. Tomé não havia dito aquelas coisas para Jesus. Jesus chega, e ele chega já dizendo, paz seja com vocês. Certamente havia não apenas Tomé ali que não tinha visto Jesus, mas outros também que talvez não estivessem ali, não tiveram visto Jesus na primeira vez, e Jesus repete a afirmação, paz seja com vocês, e ele já vai direto em Tomé e fala, Tomé, vem aqui, toque em mim, veja, perceba, sinta Tomé. Aí eu pergunto para os irmãos assim, irmãos, Jesus precisava disso? Ele precisava que Tomé tirasse a dúvida? Ele precisava provar alguma coisa para Tomé? Mas ele repete a afirmação, paz seja com vocês. E ele vai diretamente a Tomé e diz, olha, Jesus diz a Tomé, o texto diz,
coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. E esse é o tema da mensagem, né? Creia, Jesus ressuscitou. Creia. O texto não diz que Tomé foi lá e colocou a mão, irmãos. Apesar de que a nossa imagem ali mostra Tomé indo ali com a mão, né? Mas o texto não diz isso. O texto diz, olha o que diz aqui o texto, versículo 28. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé reage, irmãos, olha interessante isso. Tomé reage declarando que Jesus é Deus. Uma declaração fortíssima, maravilhosa. E fui ler os comentários a respeito dessa declaração, e há um comentário interessante, que diz o seguinte: olha, talvez o livro de João pudesse não ter nenhum tipo de declaração forte, messiânica, a respeito de Jesus, e tem muitas declarações. Aliás, começa os primeiros versículos, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nós encontramos essas declarações da divindade de Cristo, desde os primeiros versículos do Evangelho de João. Mas essa declaração de Tomé aqui, a respeito da divindade de Jesus, é uma declaração maravilhosa, grande. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Alguns, na tentativa de desqualificar essa declaração de Tomé e dizer que talvez Tomé estavam apenas fazendo uma expressão e não dizendo que Jesus é Deus, de fato, dizem, Tomé disse, como uma pessoa diz, ai meu Deus, uma expressão de espanto. Mas o fato é que, quando Tomé diz essas palavras, irmãos, ele não é repreendido por Jesus, porque de fato Jesus é Deus, Ele é Deus. E nós podemos aprender, em segundo lugar aqui, que a ressurreição nos mostra o poder que Jesus tem, porque Ele é Deus. Jesus é Deus, aleluia, Jesus é Deus, glória a Deus por isso. Nós temos um Jesus que é Deus. Irmãos, a ressurreição de Jesus, ela não pode ser comparada a nenhuma outra ressurreição na Bíblia. Se nós pegarmos todas as ressurreições bíblicas lá e compararmos com a ressurreição de Jesus, todas as ressurreições que nós vamos ver na Bíblia, houve um agente, houve um profeta, ou o próprio Cristo. Havia alguém que orou e pediu a Deus por aquela ressurreição. E todas as ressurreições também que houveram na Bíblia, nós vamos ver também um outro elemento. Essas pessoas voltaram a ter a mesma vida de antes. Essas pessoas voltaram a ter a condição humana e elas morreram depois. A ressurreição de Jesus, ela mostra uma condição sine qua non. Nossa, gastei aqui meu verbo. Uma condição sem igual, porque é uma condição onde o próprio Cristo, Ele vai lá e toma as chaves da morte e do inferno, e Ele vence a morte sem a necessidade de um profeta ou alguém, e Ele volta para viver uma vida, inaugurar uma vida que é a vida que nós viveremos, irmãos, com Ele. Isso é algo que é quase inexplicável, não dá para explicar. A gente tem dificuldade de compreender isso, porque Jesus, Ele volta a viver uma vida que é uma vida que Ele vai continuar vivendo. A morte não tornou a vencê-lo. Por isso a ressurreição de Jesus, ela não pode ser comparada a nenhuma outra ressurreição, ainda que houvesse um grande profeta que ressuscitasse nos dias de hoje, ainda que houvesse alguém que tivesse essa condição de ressuscitar, nenhuma ressurreição poderia ser comparada à ressurreição de Cristo. Ele não o tornou a morrer, Ele ainda vive, e Ele está entre nós, e a palavra de Deus ainda diz mais, né? Onde, aliás, Mateus 18 diz isso, onde 2 ou 3 se reúnem, Ele ali está presente, o Senhor está aqui. Você pode não vê-lo, mas Ele está aqui. Você pode senti-lo. Você vê o ar? Não, mas você sente. Ele está aqui. Amém, meu irmão? A ressurreição de Jesus nos permite compreender que Jesus é Deus. Ele vence definitivamente a morte.
Irmãos, o Senhor, quando nós encontramos essa expressão aqui de Tomé, né, Senhor meu e Deus meu, nós aparentemente olhamos aqui e vemos um Tomé possessivo, não é? Porque ele vai dizer Senhor meu e Deus meu. 2 vezes ele vai dizer aqui esse termo, né, meu. E é interessante, irmãos, porque Jesus, quando ele impacta nossas vidas, quando ele se torna o meu Senhor, quando ele se torna o meu Deus, eu quero dizer isso às pessoas, eu declaro isso às pessoas, Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus, meu irmão? Você pode dizer isso? Ele é o meu Deus, Senhor Deus, Tu és o meu Deus, o meu Deus. Fica imaginando Jó, né? Quando ele disse lá, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Quando nós temos experiências com Deus, nós começamos a entender que Deus é o nosso Deus, é o meu Deus. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Ele não é apenas um Deus. A ressurreição nos permite compreender que Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus. Amém por isso, irmãos? Por fim, em terceiro lugar, a ressurreição, ela nos faz ser pessoas bem-aventuradas. E olha só o que diz a palavra do Senhor aqui, versículo 29. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Olha, irmãos, a declaração de Jesus. Jesus, ele diz felizes, outras versões vai dizer bem-aventurados, aqueles que não viram e creram. Olha que interessante, o que diz lá em 1 Pedro, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9, amém? Diz assim a palavra do Senhor, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Olha que texto maravilhoso. Pedro vai dizer à igreja que mesmo que esses irmãos não tivessem visto Jesus, eles poderiam amar Jesus. E mesmo que esses irmãos não estivessem vendo, eles poderiam crer e exultar com uma alegria indizível e gloriosa. E aí eu vou dizer para os irmãos assim, e vou fazer uma pergunta para os irmãos nessa noite. Talvez você diga, pastor, eu não vi Jesus ressuscitar. Eu não vi Ele ressuscitar. Eu não tive esse privilégio. Mas como que eu posso exultar com essa alegria indizível e gloriosa, como diz aqui o texto de Pedro? Jesus já dizia a respeito daqueles que não ouviram, mas creram, e disse Jesus que essas pessoas seriam bem-aventuradas. Irmãos, há algumas marcas dessas pessoas que não viram Jesus, mesmo assim creram. É que essas pessoas louvavam a Deus com gratidão, com alegria. Nós já lemos aqui, aliás, em João, no capítulo 20, nós lemos aqui, no versículo 19, que no primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, não foi assim? Depois, novamente, no versículo 26, nós vemos novamente que uma semana mais tarde, os discípulos estavam novamente reunidos. E se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que a partir de então, a igreja começa a se reunir aos domingos. Domingo é o dia do Senhor, não é? Aliás, se você observar e abrir o seu texto bíblico lá em Atos, capítulo 20, quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí. Atos 20, versículos 6 e 7. Atos capítulo 20, versículos 6 e 7. Nós encontramos aqui um relato de uma viagem de Paulo
Diz assim: navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermentos, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo: pretendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Depois vocês conhecem o texto, vocês vão perceber que lá um jovem cai, do peitoril, morre. Paulo ora sobre ele e ressuscita. Mas o texto mostra aqui que Paulo ele fica ali um período, uma semana ali naquela região, mas no versículo 7 diz que ele se reúne, que dia? Com a igreja? No primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus aparece aos discípulos no primeiro dia da semana. Reaparece aos discípulos no primeiro dia da semana. A igreja se reúne aqui em Atos 20 no primeiro dia da semana. A revelação de Apocalipse a João, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, acontece em que dia? O próprio Jesus respeitou o dia do Senhor. E ele vai dizer: olha, no dia do Senhor eu tive uma visão. No primeiro dia da semana. E nós estamos aqui hoje, que dia? Primeiro dia da semana. Por quê, irmãos? Porque o primeiro dia da semana, o domingo, é o dia do Senhor, irmãos. Nós temos que guardar isso, lembrar disso. Primeiro dia da semana é o dia que pertence ao Senhor. Eu sei que tem jogo de futebol, nem sei se meu time ganhou ou perdeu hoje, Flamengo lá, estava ganhando na hora que eu vi, mas enfim, é dia, pastor, eu gosto de ver futebol. Meu irmão, você pode até ver, mas o dia do Senhor, você deve separar e consagrar para adorar a Deus, para se reunir com o povo de Deus. E por que isso? Ai, pastor, agora a gente fica guardando o dia. Não, porque isso é uma instituição que o próprio Cristo trouxe para a igreja dele. Eu sei que eu estou falando algo aqui que está fora da moda, meus irmãos, mas eu vou começar a falar algumas coisas que estão fora da moda também aqui. O púlpito serve para isso. Nós precisamos lembrar e guardar o dia do Senhor, sim, como um dia separado para adoração ao Senhor, um dia para a igreja se reunir. E quando nós nos reunimos, irmãos, como fazemos? Devemos nos reunir para adorar ao Senhor com alegria, porque nós somos bem-aventurados. A palavra já dizia isso: bem-aventurados os que não ouviram e creram. Ou seja, sobre nós há uma promessa, irmãos, que nós seríamos bem-aventurados. Você crê que Jesus ressuscitou? Amém? Você faz parte de um grupo de pessoas bem-aventuradas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero concluir dizendo essa noite que a Páscoa, ela traz para nós bênçãos, indescritíveis. Nós somos abençoados, irmãos, porque Jesus ressuscitou. Porque nós podemos crer na obra de Jesus completa. Nós podemos compreender, de fato, que Jesus é Deus. Ele é Deus. Foi aquela declaração de Tomé: Senhor meu e Deus meu. E nós podemos também, como igreja, como servos do Senhor, ser bem-aventurados. Amém por isso? Glória a Deus. Eu quero, nesse momento, convidar você a refletir, meu irmão, minha irmã. Talvez você está aí online, acompanhando esse culto essa noite, e você diga: pastor, eu não sei, eu nunca tive essa oportunidade de entregar minha vida a Jesus. Eu já vou à igreja, participo, mas eu nunca tive essa oportunidade de ter Jesus como Senhor meu e Deus meu, como disse Tomé. Eu quero dizer para você essa noite, meu irmão, minha irmã, você que está aí online, está me ouvindo, minha irmã, meu irmão, esse é um dia especial e é uma oportunidade para você dizer: Senhor meu e Deus meu, de você poder entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus e fazer parte desse grupo de pessoas chamadas bem-aventuradas, felizes, para a honra e glória do Senhor. E aí eu pergunto para você: você é feliz? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora, orar ao Senhor. E se você deseja, mesmo à distância, mesmo online, ou se você está aqui nesse culto nessa noite, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, repita essa oração comigo, mesmo aí onde você está. Se você está dirigindo o carro, se você está trabalhando, se você puder fazer uma pausa, se você está aqui nessa igreja, nesse momento, nesse lugar,
Repita essa oração comigo. Senhor Deus, eu entrego a minha vida hoje ao Senhor. Eu quero poder dizer que o Senhor, meu Deus, eu quero, Senhor, ser essa pessoa bem-aventurada, feliz, porque eu não me sinto uma pessoa feliz, mas eu quero poder dizer que eu sou uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz. Senhor Deus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor, para ser tua, para ser teu, Senhor. Me receba, Senhor Deus, e escreve o meu nome no livro da vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, meu irmão, essa noite, se você entregou a sua vida a Jesus, mesmo que você esteja à distância, se você que está aqui também nesse culto, pôde fazer isso, entregar a sua vida a Jesus. Pastor, eu nunca fiz isso antes, mas hoje eu fiz com fé, eu acredito que o Senhor de fato Ele me recebeu, Ele escreveu o meu nome no livro da vida, eu acredito nisso. Então, se você fez isso com fé, me procura depois do culto, procura um dos nossos irmãos aqui, fale com os nossos irmãos, nós queremos poder ajudar você, procure a nossa igreja se você está online, procure para que nós possamos ajudar você a confirmar ainda mais a sua fé e te ajudar a crescer no conhecimento de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.